A lua carmesim brilhava por entre as copas densas da floresta eterna de Calantê, iluminando os olhos cerrados de Caíra. Desde antes de sua primeira respiração, o destino lhe havia sido imposto: guerrear. Cresceu sem o som de um afeto, cercada por mestres que a moldaram com dor, e pelo silêncio de uma mãe que jamais falou após perder o companheiro na última grande caçada, na tribo. Naurém, emoções eram fraquezas, e Caíra, uma filha da guerra, não podia ser fraca. Mesmo assim, à noite, escondida entre cipós e raízes, ela sonhava com algo que não sabia nomear. Caíra pensando: se lutar é tudo que sei, por que esse vazio me aperta o peito quando olho o céu? A aldeia se ergue entre troncos vivos, onde as casas suspensas em cipós se conectam como teias entre as árvores. Caíra caminha com a leveza de quem não deixa pegadas, coberta por pinturas de guerra que cobrem cicatrizes antigas. Seu avô, líder dos Naurém, não poupava dureza. Sentimentos são lâminas viradas contra o próprio guerreiro, dizia. E ela obedecia. Mas dentro de si algo começava a ruir, como folhas apodrecidas que caem em silêncio antes de abrir espaço para o broto. Avô de Caíra, você é nossa lâmina contra o mundo. Não existe espaço para amor quando se carrega uma profecia nas veias. Nas sombras das árvores eternas, Caíra treinava contra inimigos imaginários, seus olhos fixos no vazio, como se esperasse algo surgir dali. Ela era respeitada, temida, solitária. As outras guerreiras a admiravam de longe, mas não ousavam se aproximar. Só o velho xamã Parejari, com seus olhos nublados e fala baixa, sussurrava coisas que Caíra tentava ignorar. Aquele que te quebrar será também o que te fará inteira. Palavras sem sentido para uma guerreira criada para não se permitir quebrar. Xamã Parejari, o silêncio que te moldou, é o mesmo que te aprisiona, Caíra. E o que aprisiona, uma hora sangra. Naquela noite, enquanto as estrelas dançavam entre as folhas, Caíra ouviu um canto. Baixo, estranho, vindo de além das fronteiras sagradas. Nenhum membro da tribo ousaria cantar ali. Cantar era perigoso, podia acordar os antigos. Ainda assim, ela seguiu o som, como se o próprio coração, pela primeira vez, ousasse guiar seus pés. O destino, com seus dedos invisíveis, já movia as peças. E a filha do silêncio começava, sem perceber, sua última batalha. O som do canto a levou até uma clareira que Caíra jamais ousara cruzar. Era uma zona interditada, sagrada, onde diziam que os deuses deixavam rastros de fogo. E ali estava ele, de pé, diante da árvore ancestral, os braços erguidos para o céu. A luz da lua revelava símbolos antigos em seu corpo, marcas incandescentes que pareciam pulsar com a própria terra. Caíra recuou, instinto de guerreira, mas havia algo naquele homem que congelava sua lâmina no ar. O olhar. Ele a viu, mas não recuou. Não era medo o que havia ali. Era um reconhecimento. Caíra em alerta. Quem é você? Como se atreve a cruzar este chão sagrado? O homem abaixou lentamente os braços, sem mostrar qualquer ameaça, e sua voz ecoou como vento entre folhas. Eu sou a Emberei. Vim por um chamado que não sei explicar. Caíra não abaixou a arma. Seus olhos percorriam cada detalhe dele. As tatuagens vivas, os músculos tensos, o colar de sementes raras no pescoço. Mas era o símbolo em seu peito, uma espiral entrelaçada com 3 pontos de luz, que mais a perturbava. Era o símbolo das lendas, dos que, segundo os antigos, voltariam quando o mundo estivesse à beira da ruptura. A Emberei calmo, firme. Sinto que devo estar aqui. Desde criança vejo esta floresta nos meus sonhos. E agora que estou nela, é como se algo me esperasse. Talvez você. Caíra sentiu um tremor inesperado. Não era medo. Era algo que ela não conseguia controlar. A Emberei não parecia um guerreiro comum, nem um invasor. Ele não carregava armas visíveis, mas havia uma força ancestral em sua presença, como se o próprio tempo respirasse ao seu redor. O silêncio entre eles durou mais que o permitido,
e quando Caíra finalmente falou, sua voz já não era a mesma. Se mentir, esta floresta o engolirá. Mas mesmo enquanto dizia isso, algo dentro dela gritava para que ele não partisse. Caíra em pensamento. Por que não consigo odiá-lo como fui treinada a fazer? Por que o silêncio? Parece menos sufocante quando ele está aqui. Ela o levou até a aldeia acorrentado, como exigia o protocolo. Mas o caminho de volta não foi de triunfo. Foi de perguntas. Cada passo ao lado de Aimberê era uma rachadura na armadura que Caíra construiu por anos. E o símbolo no peito dele parecia queimar mais forte à medida que se aproximavam do coração da tribo. Lá, entre olhos desconfiados e sussurros tensos, a antiga profecia começaria a despertar. E o nome de Caíra passaria a ecoar nos ventos como peça de um destino esquecido. Os dias seguintes à chegada de Aimberê foram envoltos em silêncio, vigilância e desconfiança. Caíra foi designada como sua guardiã, e isso a colocava frente a frente com aquele homem que, mesmo preso, mantinha um olhar sereno, quase selvagem. Ele falava pouco, mas quando falava, seus olhos não desviavam dos dela. À noite, Caíra se pegava observando-o sem razão, notando detalhes, o modo como ele respirava, a cicatriz que cortava sua sobrancelha, o calor inexplicável que parecia emanar de sua pele. Era como se ele carregasse o próprio fogo dos deuses. A ira fria, tentando manter o controle. Por que seus olhos nunca recuam? Está tentando me desafiar ou seduzir? Aimberê sorrindo com suavidade. Talvez só esteja tentando lembrar de onde te conheço. Há algo em você que me é antigo. Caíra queria desprezá-lo. Era o que aprendera. Homem estranho, ameaça. Mas cada conversa arranhava a casca que ela construíra com dor. Aimberê falava de um mundo diferente, onde a guerra não era o único caminho, onde o amor podia curar feridas mais fundas que flechas. Ela ria com escárnio, e depois se odiava por sentir o peito aquecer ao ouvir suas palavras. Era como se ele tivesse sido criado para desarmá-la sem tocar sua arma. Ele a via, mesmo quando ela tentava se esconder dentro da guerreira implacável que fingia ser. A ira desviando o olhar. Não há espaço para sentimento neste mundo. Isso é fraqueza. Aimberê aproximando-se lentamente. Talvez, mas é a única fraqueza pela qual vale a pena morrer. Na terceira noite, a chuva caiu como um lamento sobre a aldeia. Caíra levou Aimberê até o templo antigo, longe dos olhos dos outros, sob o pretexto de interrogá-lo. Mas não houve perguntas, só silêncio. E ali, entre raízes milenares e tochas que tremulavam com o vento, ela deixou que seu olhar o alcançasse por inteiro. E ele, sem tocar sua pele, acendeu nela uma chama que a guerra jamais ensinara a controlar. Pela primeira vez, o desejo não era ameaça, era promessa. E Caíra, a herdeira da guerra, começava a entender que seu maior inimigo talvez fosse aquilo que mais queria: sentir. A ligação entre Caíra e Aimberê já não podia mais ser escondida. Os anciãos sentiram primeiro, em sonhos perturbados e presságios que deixavam cinzas nas oferendas. Os animais da floresta mudaram seus caminhos, os ventos sussurravam nomes esquecidos, e a grande árvore do centro da aldeia amanheceu com folhas enegrecidas. O conselho tribal foi convocado. Sussurros sobre o forasteiro marcado se espalhavam como veneno. E Caíra, diante da fúria do avô e da desconfiança das guerreiras, percebeu que seu coração a havia traído. Avô de Caíra furioso, você esqueceu quem é Caíra. Entregar-se a um estranho é cuspir no sangue dos nossos mortos. Caíra com firmeza contida. Eu não me entreguei. Eu ouvi o que ninguém mais quer escutar. Os xamãs antigos, em transe, confirmaram o pior. A marca no peito de Aimberê era real. Uma das 3 previstas na profecia de Malucaru, selada há mais de 5 gerações. Diziam que quando uma dessas marcas brilhasse diante do amor verdadeiro, o ciclo de dor e vingança entre as tribos poderia ser quebrado, ou o mundo seria consumido pelos próprios espíritos. Aimberê havia sido sonhado por muitos, mas temido por todos. Agora, com Caíra ao seu lado,
As peças do destino se moviam mais rápido do que a tribo podia controlar. Xamã Parejari em transe. O amor deles não é escolha, é semente. E semente que nasce onde há sangue traz tempestade. Guerreira Talin incrédula. Caíra se corrompeu. Ela deve ser julgada. O povo exige sangue. Naquela mesma noite, trovões cortaram o céu e as árvores tremiam como se os próprios deuses gritassem. Caíra foi presa. A Emberê, levado para o templo do esquecimento, onde guerreiros antigos foram silenciados para sempre. Mas enquanto todos viam punição e heresia, a floresta sagrada via renascimento. As raízes começaram a pulsar, como se reconhecessem o elo entre os dois. E em meio ao caos, o próprio espírito da terra começou a despertar. O amor deles havia chamado os deuses, mas nem os deuses sabiam o que fazer com algo tão humano. As horas passavam lentas no templo do esquecimento, mas a Emberê não temia a escuridão. Sentado no centro da pedra ancestral, sentia a energia pulsar sob sua pele. As marcas em seu corpo começaram a brilhar novamente. Não por causa da dor, mas por causa dela, Caíra. Desde criança, ele fora ensinado a esconder quem era. Sua tribo fora massacrada por portar os sinais dos deuses, e ele, o único sobrevivente, fugira para viver entre florestas e visões. Agora, finalmente compreendia. Sua marca não era a maldição, era a chave. E Caíra era a porta. A Emberê em voz baixa para si mesmo. Eles acharam que podiam apagar quem sou. Mas ela me viu. E isso é o que desperta tudo. Enquanto isso, na cela onde Caíra estava isolada, o velho xamã Parejari a visitou em silêncio. Colocou diante dela uma lamparina acesa e 3 folhas secas, um ritual antigo para revelar memórias escondidas. Quando a chama tocou as folhas, imagens surgiram, memórias que não eram suas, mas de gerações anteriores. Ela viu uma mulher com olhos idênticos aos seus, se apaixonando por um homem marcado com o mesmo símbolo de Emberê. Viu o amor sendo punido, o fogo devorando a floresta, e os deuses silenciando o mundo. A maldição nascera do medo. Caíra emocionada, tocando as imagens. Tudo isso já aconteceu antes, e eu sou a repetição de uma dor que não começou comigo. Parejari a fitou com os olhos molhados, algo raro para um ancião endurecido por tantas vidas. Ele confirmou. Sua linhagem era a mesma daquela mulher esquecida pelas canções. O sangue de Caíra carregava a voz silenciada da cura, mas para isso, ela teria que quebrar tudo o que aprendeu. Ela era filha da guerra, sim, mas também filha da esperança enterrada. E a Emberê, com sua marca adormecida, havia esperado por ela, não nesta vida, mas em todas. A profecia, afinal, não falava de fim, falava de recomeço. Xamã Parejari. O amor deles não é erro, Caíra, é herança. E aquilo que foi selado por medo, só pode ser liberto por coragem, a sua. O eclipse total caiu sobre a floresta como um véu sagrado. Os tambores da tribo cessaram, os ventos se calaram, e até os animais pareceram esperar em reverência. A Emberê, guiado por visões, escapou do templo com a ajuda silenciosa do velho Parejari. Seus passos o levaram até a clareira sagrada, a mesma onde Caíra o encontrara pela primeira vez. Lá, sob a luz tênue que escapava do céu encoberto, ela o esperava. Não como guerreira, não como prisioneira, mas como mulher que escolhera amar, mesmo contra seu próprio sangue. Caíra, em tom firme, mas com olhos marejados. Se isso for minha sentença, então escolho morrer com a verdade nos lábios. A Emberê segurando o rosto dela com ternura. Não é morte, Caíra, é renascimento. E ele começa com você. Quando seus lábios se tocaram, o tempo pareceu suspenso. A floresta prendeu a respiração. As marcas em Emberê brilharam com intensidade jamais vista, e as folhas ao redor deles começaram a se mover em espirais douradas. O chão vibrou sob seus pés. Era como se cada raiz, cada tronco, cada espírito antigo assistisse em silêncio reverente ao momento que mudaria tudo. Não foi um beijo comum.
Foi um pacto entre almas, uma resposta ao chamado dos deuses, que durante séculos esperaram por coragem. E agora, enfim, ela viera. A caíra em pensamento profundo enquanto o beijo acontecia. Não fui feita para amar, mas talvez tenha sido feita para quebrar o que impede o amor de existir. O céu se abriu, revelando a lua negra em pleno centro do eclipse. As nuvens dançaram, e uma chuva fina e quente começou a cair, não como praga, mas como bênção. As correntes invisíveis da maldição que prendiam a floresta começaram a rachar. As estátuas dos antigos tremeram. E o silêncio que dominara por gerações se partiu como vidro. Quando Caíra e Aimberê se afastaram do beijo, não eram mais os mesmos. Seus olhos não carregavam dor ou dúvida, carregavam luz. E o tempo, pela primeira vez, curvou-se ao amor. O retorno de Caíra e Aimberê à aldeia foi silencioso, mas não despercebido. O eclipse ainda pairava como um presságio, e os ventos sussurravam verdades que antes eram temidas. A marca de Aimberê agora brilhava como uma chama viva, impossível de negar. Caíra caminhava ao lado dele, altiva, com os olhos firmes, não em desafio, mas em certeza. Quando cruzaram os portões de madeira viva, a tribo se dividiu em dois olhares, os que viam traidores e os que viam libertadores. Nenhum coração saiu ileso daquele encontro. Guerreira Talim, em pranto de raiva. Você escolheu um homem ao invés do seu povo. Você matou nossa fé. Caíra sem hesitar. Eu escolhi aquilo que pode curar o que vocês passaram a chamar de tradição. O avô de Caíra, agora frágil diante das revelações, tentou erguer a voz, mas foi calado pelo próprio povo. Alguns dos anciãos começaram a murmurar canções antigas, reconhecendo a verdade que por séculos foi apagada pela dor. O velho Parejare permaneceu em silêncio, observando a transição acontecer. Ainda assim, não houve celebração. Houve medo, confusão, luto. Muitos choravam não pela queda de uma líder, mas pela ideia de que viveram uma mentira. O amor de Caíra e Aimberê, ainda que puro, arrancava raízes fundas. Anciã Imoti, sussurrando entre lágrimas. Será que passamos gerações punindo o que deveria nos curar? Aimberê com voz baixa e firme. Eu não vim tomar nada. Eu vim devolver o que foi tirado de vocês. O direito de sentir. Na noite seguinte, as fogueiras arderam em silêncio. Alguns pediam julgamento, outros pediam escuta. A aldeia estava em luto. Não pela morte de alguém, mas pela morte de uma era. Caíra não se escondeu. Ficou no centro da praça, as mãos entrelaçadas com as de Aimberê, esperando. Não pela aceitação, mas pela oportunidade de mostrar que havia um caminho entre as cinzas. Um caminho onde luto e amor pudessem caminhar juntos. A verdadeira batalha ainda não havia terminado. Mas ela sabia, agora, pelo que estava lutando. Naquela madrugada, Caíra deixou a aldeia sem dizer uma palavra. Aimberê quis segui-la, mas ela pediu silêncio. Precisava enfrentar algo que nem os deuses podiam resolver por ela. Subiu até o penhasco de Orane, o mais antigo ponto de observação dos guerreiros Naurém. Ali onde tantas batalhas foram iniciadas, ela se permitiu cair de joelhos, chorou. Pela primeira vez. O pranto veio como tempestade, não por Aimberê, mas por si mesma. Pela criança que nunca soube o que era colo. Pela guerreira que só aprendeu a vencer, nunca a viver. E pelo coração que agora queria apenas sentir. A ira gritando para o vento. Vocês me fizeram arma, me roubaram o direito de ser humana, mas eu escolho não matar mais quem sou. Ela lembrou de todas as vezes em que abafou o desejo de sorrir, de se aproximar, de amar. Cada gesto reprimido agora explodia em sua memória como fragmentos de uma alma em reconstrução. E naquele penhasco, cercada por espíritos invisíveis, Caíra entendeu. Sua última batalha não era contra inimigos externos, nem contra tradições mortas. Era contra a dureza que haviam plantado em seu peito. Se quisesse mudar o destino da floresta, das tribos e do amor, precisaria começar aceitando sua própria fragilidade. Isso exigia mais coragem do que qualquer guerra.
Caíra sussurrando entre lágrimas. Se ser fraca é amar, então que o mundo me veja fraca. Porque amar é o que me torna viva. Ao retornar à aldeia, ela não vestia mais pintura de guerra. Sua pele estava limpa, o rosto exposto, e em seus olhos um brilho novo, não de raiva, mas de escolha. Muitos se afastaram ao vê-la, confusos, inseguros. Mas outros se aproximaram em silêncio, como se reconhecessem algo nela que também ardia dentro deles. A Emberê a recebeu com os olhos marejados e o coração em paz. Ali, sem uma só palavra, ele entendeu. Caíra havia vencido. Não com lâminas, mas com a única coisa que ninguém jamais pôde ensinar a ela: o direito de sentir. A Emberê em pensamento. Ela não mudou o mundo com sua espada. Ela o reescreveu com seu coração. E agora somos todos mais fortes, porque ela ousou amar. O amanhecer chegou coberto por uma névoa espessa, diferente de qualquer outra. Não era ameaça. Era prenúncio. Os anciãos acordaram assustados, pois os tambores dos mortos ecoavam do centro da floresta, sem que ninguém os tocasse. Caíra e a Emberê caminharam juntos até a raiz da árvore dos séculos. A terra estava molhada, mas não havia chovido. As águas brotavam do solo seco como se a floresta estivesse chorando. E chorava mesmo. Pela primeira vez em séculos, as lágrimas da terra eram de alívio. A maldição começava a dissolver-se. A xamã, parejar e ajoelhado diante da raiz. A floresta, ela está nos perdoando. Ela sente que alguém, enfim, teve coragem de ouvir sua dor. De todos os cantos da tribo, membros começaram a surgir. Guerreiros, caçadores, mães, órfãos, cada rosto trazia mais do que curiosidade, trazia comoção. Quando viram Caíra estendendo a mão sobre a seiva cristalina que escorria da árvore, muitos se ajoelharam sem saber por quê. A Emberê fechou os olhos e com os dedos tocou seu próprio peito. A marca brilhou com força, e pela primeira vez, uma segunda marca, adormecida em Caíra, despertou em sua pele. Era o símbolo esquecido da união entre linhagens. A profecia se cumpria ali, entre raízes, lágrimas e coragem. A Caíra, com a voz embargada, a dor só soube gritar, porque ninguém lhe deu ouvidos. Hoje escolhemos escutar, e isso é o começo de tudo. Os xamãs entoaram cânticos antigos, antes proibidos. As folhas dançaram. As árvores voltaram a florescer com cores nunca vistas. Os rios, antes escuros e silenciosos, voltaram a correr com brilho. As crianças sorriam, os idosos choravam. Até os animais se aproximaram, como se celebrassem junto a reconciliação da terra com seus filhos. O nome de Caíra foi cantado não como heroína, mas como símbolo da cura que começa quando se escolhe amar, mesmo em meio à guerra. E naquele dia, todos entenderam. A maldição não era mágica. Era a repetição da dor. E ela, enfim, havia sido quebrada. A Emberê, olhando para Caíra, você libertou muito mais do que a floresta. Libertou todos nós de nós mesmos. Meses se passaram desde o dia em que a floresta chorou, e nada voltou a ser como antes. As tribos que antes se isolavam, começaram a se aproximar, unidas pelo eco do amor que salvara a terra. Caíra e a Emberê não buscaram tronos, mas se tornaram guias de um novo caminho. Reuniões foram feitas não com armas, mas com palavras. Pela primeira vez, líderes de diferentes linhagens sentaram-se sob a mesma árvore para ouvir, não para ordenar. E todos sabiam. Isso só era possível porque alguém, um dia, escolheu sentir ao invés de ferir. Anciã, Emoti em assembleia. A profecia dizia que seriam 3 marcas, mas esqueceu de dizer que o amor seria a maior delas. Caíra passou a ensinar não apenas a lutar, mas a proteger com compaixão. Reuniu as jovens guerreiras e mostrou a elas que força não precisa matar para existir. A Emberê, por sua vez, percorreu as florestas levando os registros do que viram, das visões que agora se tornavam memória coletiva. Seu símbolo foi gravado em pedras, árvores e histórias cantadas ao redor das fogueiras. Mas nenhum deles quis ser tratado como lenda.
Apenas queriam garantir que ninguém mais tivesse que esconder o amor como fraqueza. Aira ensinando às meninas da tribo. Ser guerreira é ter coragem. E coragem de verdade é amar mesmo sabendo que pode doer. A Emberê em voz baixa ao seu lado. E curar mesmo quando foi você quem sangrou primeiro. No último dia da estação da semente, uma grande cerimônia foi feita. As 4 tribos plantaram juntas pela primeira vez um novo broto da árvore dos séculos. Era símbolo de uma nova era. O broto nasceu com 2 folhas entrelaçadas, como 2 corações que decidiram não ser mais separados. Caíra e a Emberê observaram de longe, de mãos dadas, em silêncio. Não precisavam dizer nada. Sabiam que a maior batalha estava vencida. Não com guerra, mas com sentimento. E o mundo, agora, respirava diferente por causa deles. E assim, onde antes havia maldição, nasceu história. Onde antes havia medo, cresceu memória. Porque 2 corações, ao se permitirem amar, reescreveram tudo o que veio antes.